A GUP lançou um curso para poder mostrar para os candidatos o que eles deviam fazer para poder passar, para poder conseguir um emprego. E nesse vídeo eu vou falar uma opinião sincera do que eu achei de cada aula. Vou fazer um resumo para vocês, falando o que eu concordo, o que eu discordo, sobre cada ponto que a GUP falou. Aproveita aí que eu não tenho patrocínio nem da GUP, nem dos concorrentes deles, tá? Então eu vou falar aqui minha opinião sincera sobre cada um dos pontos. Se você não me conhece, eu sou o Rick, eu sou gestor de recursos humanos, sou especialista em recrutamento e seleção, e esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. E o que eu achei do GUP Informa? Eu achei uma iniciativa bem inteligente. Por quê? O foco da GUP sempre foi, desde o início, empresas. Os gestores, os recrutadores, foi facilitar a vida deles na triagem de currículo. Só que eles foram percebendo, principalmente aí olhando postagens no LinkedIn, reclamações que eles estavam recebendo, que os candidatos eles estavam ficando contra a GUP, né? Que eles estavam falando, olha, se o processo seletivo for na GUP, eu nem vou me cadastrar, eu nem vou me candidatar. E eles perceberam que isso poderia ser ruim até para as empresas, para os gestores, que poderiam perder bons candidatos se candidatando aí nos processos seletivos, se eles não tivessem esse processo aí de dar informação para os candidatos, de explicar como a plataforma funciona e de fazer essa ponte, né, entre candidatos e recrutadores. Então, eu achei uma iniciativa inteligente para poder tirar essa mancha que já tem aí na marca deles, de que é uma plataforma ruim, de que não olha para os candidatos, e fazer um curso com 14 aulas para poder falar detalhadamente ali o que eles precisam fazer. Eu achei realmente uma iniciativa inteligente. É óbvio que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, porque vão ter coisas ali que vai ser muito mais de vendas, algumas coisas ali para poder vender a plataforma, e tá tudo bem. Não acho que isso é desonesto, não acho que isso é desleal, não, eles não estão fazendo nada de errado com isso. Acho que eles estão só querendo aí resgatar uma imagem positiva da GUP em relação aí aos candidatos, porque os candidatos estavam o tempo todo reclamando da GUP. Por sinal, eu queria até saber sua opinião. O que você acha da GUP? Comenta aqui. Ou gosto da GUP, não gosto da GUP, aprendi a utilizar a GUP a meu favor, ainda não consigo passar na GUP, até pra gente entender mais ou menos qual a opinião de vocês em relação à plataforma, tá? Mas agora eu vou falar detalhadamente, aula por aula, o que eu achei de cada um dos pontos, o que eu concordo, o que eu discordo, pontos de alerta. Se a GUP falou isso aqui, eu acho que a gente tem que ficar atento desse jeito. Se a GUP falou disso aqui, então é melhor a gente prestar atenção assim, tá? Então, sem filtro, aproveita que eu não tenho patrocínio de ninguém para poder realmente ver a minha opinião sincera sobre cada um dos pontos. A primeira aula que a GUP colocou no curso foi o que é a GUP e como funciona a plataforma de recrutamento e seleção. E eu gostei muito que eles fizeram nessa aula uma analogia de que a GUP ela é como se fosse aí o iFood, como se fosse o Airbnb, para mostrar que a GUP ela é um meio, ela não é o fim. E aí qual foi a analogia que eles fizeram? Pense aí quando você vai pedir uma pizza no iFood. Você pede uma pizza no iFood, caso a pizza venha aí fria ou então venha com algum problema. O problema é do iFood ou o problema é do restaurante? Obviamente que pode ter problemas aí, né, tipo de demora no aplicativo, de entrega, de logística, ok. Mas boa parte das vezes o problema acaba sendo dos restaurantes e não da plataforma do iFood. E isso acontece um pouco com a GUP também. A maioria das vezes a culpa não é da GUP por você não receber feedback, por você aí não saber direito quais são as etapas do processo seletivo adicionais que estão colocando além dos testes. Muitas vezes isso não é tanto culpa da GUP, muito mais dos recrutadores, dos gestores que definem aí quais vão ser as etapas. Então, o primeiro ponto para vocês entenderem é: não é a GUP que define quantas etapas o processo vai ter. Não é a GUP que vai dizer quem vai receber feedback e quem não vai receber feedback. Isso faz parte da gestão das empresas, dos recrutadores e dos gestores. Infelizmente, a gente não tem uma boa formação para recrutadores, para gestores de vaga. Então, até um convite aí para a GUP, se a GUP estiver assistindo, alguém da GUP, para até fazer um curso para as pessoas aí, para os recrutadores, gestores, um curso gratuito também, para eles poderem utilizar bem a plataforma, pensando aí com empatia nos candidatos, nos feedbacks, que é extremamente importante, tá? Então a primeira aula foi muito focada nisso de a GUP é um meio, é só uma tecnologia, inteligência artificial para ajudar, para facilitar no processo aí, principalmente no início do processo seletivo, em que as vagas elas têm muitos currículos, tem muitas pessoas candidatando, então a GUP cria uma inteligência artificial, cria uma tecnologia para poder facilitar a vida dos recrutadores e gestores. Preste atenção nesse ponto, tá?
facilitar a vida dos recrutadores e gestores. A gente vai falar sobre outras aulas aqui, vou fazer algumas críticas em relação a outros pontos, pensando no foco dos candidatos. Mas, a maioria das vezes, um ponto importante aqui dessa aula 1, que a gente tem que gravar é: a GUP é um meio, é como se fosse o iFood, é como se fosse um Airbnb. Está tentando conectar candidatos e empresas e facilitar esse processo seletivo, tá? A segunda aula da GUP foi como a inteligência artificial está transformando o recrutamento e seleção. E aí tem um ponto. Tem um ponto aqui que eu já começo a discordar e vamos ver aqui até a opinião de vocês. E aí, gente, se vocês forem concordando, discordando, pode ir comentando, tá? É até legal que a gente vá construindo isso e a gente vá conversando aqui dentro. Mas eles colocam aqui na aula 2 uma frase que eu destaquei para a gente poder discutir. A IA da GUP não desclassifica ninguém. A IA da GUP não desclassifica ninguém. E aí isso é um ponto importante. É verdade, a IA da GUP não desclassifica ninguém. Ou seja, se você receber um feedback negativo, se você não recebeu feedback, isso aí não é a IA da GUP, não é a GUP que está colocando aí para você não receber feedback, tá? Isso é má gestão dos recrutadores e dos gestores. Só que, porém, contudo, todavia, preste atenção. A IA da GUP é ela quem prioriza e ordena os 2.000 currículos, os 6.000 currículos que vão estar aí na triagem do processo seletivo. Então, a IA da GUP ela não desclassifica, não elimina ninguém, mas prioriza, classifica, ordena as pessoas de acordo aí com o match. A gente vai falar um pouco mais disso, porque eles falam nisso em outras aulas, mas é interessante que vocês entendam o seguinte, que eles falam muito aí, principalmente nas outras aulas, no curso como um todo, que eles estão criando uma tecnologia para poder fazer com que todos os currículos sejam lidos. É verdade, todos os currículos eles vão ser lidos no olhar robótico, mas no olhar humano, não. Não tem como um recrutador ler 2.000 currículos, não tem como. Eles até falam um pouco sobre isso no vídeo. Então, independente aí do se vai utilizar inteligência artificial, se não vai, o que a gente tem que entender é o seguinte. Nossos currículos, eles têm que ter dois focos. O foco para o robô, para os algoritmos, para essas inteligências artificiais, para a gente poder estar sempre ali nos 10 primeiros currículos dos que vão estar se candidatando. E além disso, eles têm que estar preparados para o filtro dos recrutadores também, tá? Porque além da avaliação do algoritmo que a gente acaba passando, por essa priorização que a IA da GUP faz, logo depois a gente vai passar também pelo um olhar humano, o olhar do recrutador, do gestor. E caso a gente não esteja aí tendo um currículo adequado com esses dois focos, tanto para o robô ou algoritmo quanto para o recrutador, a gente não vai passar da triagem de currículo. Então, não adianta a gente pegar só um modelo de currículo que vai ser ali focado para algoritmização do currículo, ou então um currículo que é só focado para o recrutador. É interessante que a gente entenda como que a gente consegue contar boas histórias dentro do nosso currículo, focando nos recrutadores, mas utilizando palavras-chave com foco aí nas inteligências artificiais, com foco nos algoritmos, tá? Por quê? A inteligência artificial prioriza, ordena, classifica ali. E aí depois a gente vai passar por um olhar humano para poder realmente a gente ver se a gente vai passar ou não para as próximas etapas, tá? Então, é um ponto aqui só de alerta que, por mais que eles falem, a gente não elimina ninguém, todos os 2.000 currículos vão ser lidos por um robô, tá? E os recrutadores eles só vão ler os que eles vão ordenar no início, tá bom? A aula 3 do curso deles é a diferença entre a GUP e os portais de vagas de emprego. E aqui eles falam que os portais de vagas de emprego, normalmente eles só publicam a vaga. Então eles só mostram ali qual é a vaga, mas não tem um sistema por trás que ajuda no processo de triagem de currículo, para realização de testes, para poder fazer mapeamento de perfil. E a GUP, além de ter o seu portal de vaga, porque a GUP tem também, além de ter lá o seu portal de vagas, ela é principalmente um ATS, que é Application Tracking Systems, que é o sistema de rastreamento de candidatos, sistema de rastreamento de currículo. Então, a GUP ela é um software, uma ferramenta, que ajuda os recrutadores e gestores a fazer a gestão do processo seletivo de uma forma mais rápida, mais tecnológica, priorizando ali as pessoas que têm um match maior com a descrição da vaga. Então, nessa aula 3, eles tentam explicar aí essa diferença, que a GUP não é só o que a gente enxerga às vezes como um portal de vaga. Atrás desse portal de vagas tem todo um sistema
para poder fazer a gestão do processo seletivo que nós, recrutadores e gestores, utilizamos para poder priorizar os candidatos, tá? Então, é só isso. Eu acho que o ponto mais importante da aula 3 é esse ponto, para você entender que não é só um portal de vagas. A GUP é uma ATS e, além do ATS, tem sim o seu portal de vagas. Na aula 4 do curso, tem uma parte polêmica, mas vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, a aula 4 é a evolução do processo seletivo na visão da pessoa recrutadora. E aí eles colocam uma prova social de uma coordenadora de Talent Acquisition da Riachuelo, falando aí muito da mudança do trabalho manual que os recrutadores tinham antes, de olhar todos os currículos, se recebia 100 currículos, tinha que olhar para todos, enfim, para algo mais tecnológico, né? Utilizar ferramentas, softwares para poder ajudar nisso. E aí esse é um ponto que eu acho que vocês têm que entender, tem que ter empatia, tem que ter respeito, que se todo mundo está utilizando tecnologia, todas as áreas elas estão se profissionalizando, estão colocando novas inteligências artificiais, por que que a área de recrutamento e seleção ou outra área de RH não poderiam estar participando desse movimento também? Então, eu sei que, óbvio, sempre, como todo software, como toda tecnologia, sempre vão ter pontos para melhorar. Mas vocês têm que entender que isso realmente, se bem utilizada a tecnologia, se bem utilizada a plataforma, pode sim facilitar para ambos os lados, tanto para os candidatos quanto para os recrutadores. E aí eles trazem uma prova social, uma coordenadora, para poder falar de como que isso mudou para a vida dela, para os processos seletivos dela. E aí falando da minha experiência como recrutador. Eu já fiz processos manuais lá no início da minha carreira. Tinha que fazer pegar uma planilha, ter que mandar e-mail, tipo, lá na caixa de e-mail. Era um processo muito burocrático e eu não conseguia ter vazão, não conseguia ter uma boa gestão, não conseguia compartilhar os resultados com os gestores. Era uma bagunça, realmente. E olha que eu já utilizava planilha. Imagine se fosse no caderno, imagine se fosse algo manual. Era uma bagunça. Quando eu comecei a utilizar a Kenobi, e aí para quem não sabe, a GUP ela comprou a Kenobi, também era outro ATS. Quando eu comecei a utilizar a Kenobi, que hoje é GUP, enfim, mas vou falar GUP só para facilitar, tá? Quando eu comecei a utilizar ATS como a GUP, facilitou muito a minha vida para poder mandar mais feedbacks, poder fechar mais vagas, para poder ser mais rápido no processo seletivo, dar retorno de uma forma mais rápida, ter feedbacks ali mais automatizados, mais rápidos. Então, facilitou muito a minha vida e eu conseguia fazer uma boa gestão para poder ter aí bons resultados de fechamento de vaga, de realmente ter uma boa satisfação dos candidatos nos processos seletivos. Eu conseguia fazer isso por conta da ferramenta. Então, me ajudou bastante. Só que, qual o problema que a gente tem hoje? Hoje, muitos recrutadores, eles não sabem utilizar essas ferramentas, essas tecnologias a seu favor, pensando muito também nos candidatos. E aí, as plataformas, esses softwares, esses ATS, eles ficam com a imagem manchada e as pessoas ficam achando que a culpa é do ATS. Mas, na verdade, a culpa, muitas vezes, é das empresas, é dos recrutadores, então é um ponto para ficar atento com isso, tá? Mas, aqui o ponto principal é a minha visão como recrutador. Eu acho que, se bem utilizado, um bom ATS ele pode realmente facilitar muito aí a vida e a gestão do processo seletivo, tá? E aí tem um ponto que a gente tem que entender que nessa aula 4, a GUP também está vendendo o seu peixe, né? Por mais aqui que o foco do curso seja para candidatos, tem muitos candidatos aí, tem pessoas que vão assistir esse curso, que são da área de RH, que no futuro, quando forem contratados, vão precisar contratar um software, um ATS. Então, eles estão vendendo um pouco seu peixe também ali, para poder mostrar que a plataforma realmente muda a vida dos profissionais de RH. E tá tudo bem, não acho isso errado não, acho que faz parte da vida esse jogo de ter que se vender, não vejo problema nenhum. Mas é só um ponto de alerta pra gente ficar de, ai que legal, é mil maravilhas. Não necessariamente é mil maravilhas, eles escolheram uma pessoa certa para poder falar bem da plataforma para eles poderem vender isso no futuro, tá? E aí dentro dessa aula 4, tem o Guilherme Dias, que é o cofundador da GUP, ele mostra um gráfico aqui sobre o passado e presente, de qual a diferença dos processos seletivos. Ele fala da ordem dos perfis, a quantidade de etapas, a gente vai deixar o print aqui para você ver esse gráfico, mas depois se você quiser, você vai lá dar uma olhada na aula. Mas para mim tem um ponto aqui que eu discordo um pouco do que foi colocado aí pelo Guilherme, tá? Porque ele fala bastante que no passado as candidaturas, como é que aconteciam, né? A ordem dos perfis, a quantidade de etapas, tudo isso, as pessoas elas não tinham visibilidade de como que acontecia. E agora com a GUP, elas estão conseguindo ter um pouco mais de visibilidade de quantas etapas eles vão ter no processo seletivo, quando que vai ser o retorno, de ter a segurança de que todos os currículos vão ser avaliados. E não necessariamente vai ser assim. Por quê? Porque a IADA GUP, ela, como eles mesmos falam no curso, ela vai ordenar
os currículos, vai priorizar as pessoas ali, os testes dos currículos, que tiverem uma adequação maior com a descrição da vaga. Então, pensando que a IADAGUP ela vai avaliar tudo, vai avaliar todos os currículos, todos os testes, beleza. Só que os recrutadores e gestores não vão conseguir avaliar tudo. Então, não tem uma garantia de que sempre a gente vai conseguir ser avaliado, sempre a gente vai ter a garantia que nosso currículo foi bem visto. Não tem como garantir isso porque, infelizmente, o olhar humano, a avaliação humana ainda tem uma limitação. Por mais que existam tecnologias, as pessoas ali, se tiver uma grande quantidade de currículos, grande quantidade de pessoas se candidatando, elas só vão conseguir avaliar os primeiros. E aí tem um ponto que é importante, que aí também eles falam dentro do curso, que é, agora com a GUP, você não precisa se preocupar com o tempo que você se candidatou. Se você se candidatou uma semana depois, um mês depois, isso não tem relevância em relação às pessoas que se candidataram primeiro. E nesse ponto eu discordo e concordo. Por quê? Como é que acontece nos bastidores do recrutamento? Normalmente a gente abre uma vaga, os recrutadores, né? Nós abrimos uma vaga lá no ATS e a gente começa a receber candidatura. Chega um momento em que a gente fala, beleza, já recebemos, não sei, vamos botar um número aqui hipotético, 100 currículos, agora a gente vai avaliar essas pessoas e a gente vai ver quem que a gente vai avançar para as etapas. Então a gente avalia todas as pessoas que estão ali utilizando as inteligências artificiais, utilizando a ATS, a gente vai, obviamente, olhar os primeiros, os que foram priorizados por essa inteligência artificial. E os que fizerem mais sentido, a gente vai avançar nas próximas etapas, seja de testes, de entrevistas, enfim. Normalmente, pela minha experiência, pelo que eu já vi aí de outros recrutadores, de colegas de trabalho, quando as pessoas elas avançam para as etapas de entrevistas, de testes, se a vaga estiver aberta, o ATS ele até continua a receber candidaturas, só que o recrutador, ele sempre, e os gestores também, eles sempre vão priorizar as pessoas que estão mais avançadas no processo. Então, eles não vão continuar avaliando o currículo, todo o currículo que chegar. Eles vão estar tentando dar vazão às pessoas que já avançaram no processo seletivo. Então, se digamos, eu recebi 100 currículos, gostei de 10 pessoas, eu avanço com essas 10 pessoas para as próximas etapas, para etapas de entrevistas, etapas de testes, e aí eu vou estar continuando recebendo currículos. Só que eu não vou ficar avaliando esses currículos que foram colocados depois. Por quê? Porque eu já tenho pessoas avançadas no processo. Então, esse ponto que a GUP fala de que, independente se você se candidatar depois, se tiver milhões de candidaturas, seu currículo vai ser avaliado. Ele pode até ser avaliado pelo robô, pelo algoritmo, enfim, mas isso não garante que os recrutadores eles vão voltar para poder ver quem foram as pessoas que chegaram depois dessa triagem que eles já fizeram. Então, não sei se ficou muito claro esse ponto, mas é só um alerta para vocês de que abrir uma vaga que faz sentido para vocês, tenta não passar aí de um dia para se candidatar o quanto antes. Não precisa ser nas primeiras horas, aí realmente eu concordo com a GUP, tá? Não precisa ser nas primeiras horas, nas 3, 6 primeiras horas, não. Mas tenta se candidatar aí em um prazo máximo de 24 horas depois que a vaga foi aberta. E aí, se você já tiver um currículo pré-pronto, um bom cadastro da GUP, tudo direitinho, isso facilita para você conseguir enviar logo seu currículo, para poder botar suas informações, para você fazer um processo de inscrição mais rápido. A gente tem vídeos aqui no canal para poder te ajudar, se você quiser assistir depois, pode assistir com isso. Mas é importante que você tente não passar muito de 24 horas, porque caso o recrutador abrir uma vaga na segunda, se na terça-feira, meio-dia, ele for começar a fazer o processo de triagem, selecionar as pessoas que vão avançar, e você for se candidatar na quarta, você só vai poder ser chamado por esse recrutador se o recrutador, depois que as 10 pessoas que ele selecionou para passar para as entrevistas reprovarem, aí ele vai voltar para as pessoas que ele não tinha avaliado antes. Então é sempre melhor a gente se candidatar logo no início para a gente ter mais chance de passar aí nessa primeira triagem dos recrutadores, tá? Minha opinião, e aí se você for recrutador, for gestor e não fizer o processo assim, pode comentar aqui também. Mas do que eu já vi, da minha experiência, dos meus colegas, normalmente é assim que é feito o processo seletivo, tá? E aqui eu tenho que ser sincero com vocês. Então, esse gráfico do passado, presente, eu acho que tem alguns pontos aqui que não necessariamente é da forma como eles colocaram no curso. Até a questão de etapas, quantas etapas vão ter no processo, quais são as etapas, realmente a GUP ela consegue colocar ali quais são as etapas, mas essa visibilidade eu acredito que ainda não está da melhor forma. E tecnologias elas são feitas para ter um aprimoramento contínuo, para melhorar o tempo todo, tá tudo bem. Eu acho que eles vão melhorar ainda vários desses pontos. Só que ainda acho que essa visibilidade, principalmente depois da parte de testes, de triagens, não fica muito claro
para os candidatos quantas entrevistas eles vão ter, se tiver entrevista a mais, por que eles vão ter entrevista a mais, o que vai ser avaliado em cada uma das entrevistas. Se tivesse isso, eu acho que facilitaria. Mas isso também é muito papel dos executadores, gestores das empresas, de falarem isso quando os candidatos entrarem no processo, tá? Então, acho que dessa aula, 4 foram esses pontos que eu concordo, discordo e que é importante, ponto de alerta aqui pra gente ficar de olho, tá? O tema da aula 5 é como se cadastrar na GUP, criar um currículo e participar dos processos seletivos das empresas. E aí eles explicam passo a passo, compartilham a tela, mostrando o que você precisa fazer para fazer o cadastro. Tudo direitinho lá, se você não sabe, acho que você pode dar uma assistida, que a aula tá bem boa nesse ponto, de que quem nunca fez um cadastro da GUP. A gente também tem vídeos no canal falando como que eu descobri que o meu cadastro estava errado. Talvez o seu cadastro esteja errado, você nem esteja sabendo. Então dá uma olhada lá depois. E aí eles falam nessa aula, né, que você pode ou cadastrar um currículo pronto, ou do LinkedIn, ou escrever suas informações na plataforma para ter um currículo dentro da plataforma. E aí tem um ponto aqui que minha recomendação para vocês. Eu não aconselho utilizar o currículo do LinkedIn. Se você não sabe, quando você vai lá no LinkedIn e você coloca lá, salvar o seu perfil do LinkedIn em PDF, o próprio LinkedIn já vai te dar um template ali, um modelo de currículo com as suas informações do LinkedIn. Mas Rick, caramba, isso otimiza muito tempo, por que você não recomenda? Porque ali no LinkedIn, ele vai pegar todas as suas informações, vai ficar um currículo enorme, que muitas vezes não vai ser avaliado pelos recrutadores. Olhando pelo filtro dos robôs, do algoritmo da GUP, da IA, pode fazer super sentido você utilizar para você otimizar seu tempo, que vai ter todas as informações. Mas no olhar humano, depois que você passar pela aquela ordenação que a GUP fala, que a IA da GUP faz, depois que você passar pelaquela ordenação, você vai passar pelo olhar humano, pelo olhar de um recrutador, de um gestor. E nesse ponto, eu não recomendo utilizar o formato do currículo do LinkedIn. Eu acho que se você investir aí uma hora só do seu dia, para poder fazer um bom currículo ali, um documento em Word, para você sempre poder estar priorizando ali, organizando suas informações direitinho de acordo com cada vaga, eu acho que faz mais sentido do que você ficar aí só apertando o botão e ter o formato do LinkedIn. Porque você vai ter um currículo estratégico. No LinkedIn, da forma como vai ser colocado, não necessariamente vai ser um currículo estratégico. E aí você pode utilizar tudo que a gente fala aqui dentro do canal do Rick Carreira, todas as dicas e conselhos de como ter um currículo para você ser aprovado na GUP, tá? E aí dentro dessa aula 5 eles falam também sobre dados pessoais, data de nascimento. Eu particularmente achava melhor não ter isso dentro da GUP. Eu não lembro agora se é obrigatório, mas eu sei que existem vieses no mercado. E, gente, aqui no Rick Carreira eu falo sobre os bastidores do recrutamento para vocês. Eu não vou ficar aqui escondendo informações que acontecem, porque é importante que vocês saibam o que acontece dentro aí dos processos seletivos, tá? Existem gestores, recrutadores. É muito mais gestor do que recrutador, tá? Mas existem aí pessoas que elas têm alguns vieses com idade. Então, tem um viés de quando a pessoa é muito nova, ela ainda não tem experiência, não tem maturidade profissional para poder lidar com os problemas. Existe o outro viés, o etarismo, de que pessoas acima de 50 anos não conseguem ter a mesma energia, o foco, não vão conseguir crescer na empresa da forma como a empresa precisa. E aí, como existe esse viés tanto para menos quanto para mais em relação à idade, eu particularmente não recomendo no currículo, se possível nos cadastros, colocar data de nascimento ou colocar a idade, porque para evitar esse tipo de viés que pode acontecer, que a gente pode acabar caindo. Se for obrigatório, tem que colocar, não tem o que fazer, infelizmente. Mas, para evitar viés, eu tiraria a data de nascimento, porque a gente não sabe quem vai ser a pessoa que vai estar avaliando. A IA da GUP pode até, não olhar para esse ponto, beleza, mas depois, na parte de ordenar ali, quando for passar pela avaliação de um recrutador, do gestor, se tivesse informação, se a pessoa tivesse viés, não tem como garantir que a gente vai ser aprovado ou reprovado por conta daquilo. Então, eu prefiro não ter e só ter as informações mais relevantes. E eles falam nesse ponto também sobre a diversidade, que eles reforçam até, né? Reforçando que nenhum dado de diversidade é utilizado como critério de eliminação. E aqui é um ponto. Nenhum dado é utilizado como critério de eliminação pela inteligência artificial da GUP, tá? Pela Gaia, que é a inteligência artificial da GUP. Não necessariamente pelos executadores e gestores. Então é importante que vocês entendam isso. Primeiro a gente passa por uma avaliação de um algoritmo, de um robô ali, que é a inteligência artificial da GUP, mas depois a gente vai passar por um processo ali de triagem por pessoas. E aí, caso alguma pessoa tenha algum viés negativo, com algum ponto de diversidade,
caso ela tenha algum tipo de preconceito, a GUP não consegue garantir que esses dados de diversidade eles não vão ser utilizados como critério de eliminação pelas pessoas. Pela IA eles conseguem garantir, mas pelas pessoas que estão fazendo a gestão do processo seletivo, eles não conseguem garantir. Então é um ponto para ficar de olho aqui quando você for se cadastrar, quando você for criar o seu currículo, para ver, será que essa informação realmente é relevante de eu colocar no meu currículo ou pode gerar algum viés negativo que pode impedir que eu avance quando eu for para passar pela avaliação de um olhar humano, pela avaliação de um recrutador ou de um gestor. Então é importante ficar atento nesse ponto, tá? Como identificar as vagas mais adequadas para o seu currículo? Esse é o tema da aula 6 do curso da GUP. E eles falam aqui, ó, que quanto maior a compatibilidade sua com a vaga, melhor. Então eles falam bastante sobre a questão do autoconhecimento. Antes de se candidatar para uma vaga, é importante que você se conheça, veja quais são suas qualificações, o que você precisa melhorar, para você ver se realmente faz sentido você se candidatar para aquela posição. Então, concordo plenamente com esse ponto que eles falam na aula 6, de que antes da gente sair aí se candidatando, cadastrando currículo e tudo, é importante que a gente faça um processo de autoconhecimento, defina qual seria a nossa vaga ideal, e aí depois a gente, sabendo mais ou menos qual seria a vaga ideal, a gente vai em busca no mercado para ver vagas parecidas com aquela vaga ideal. Então, concordo totalmente com o que a GUP colocou aqui como passo. E eles falam uma coisa legal aqui, que é a IA da GUP não leva o mapeamento comportamental em consideração na ordenação das pessoas candidatas. O mapeamento comportamental, a gente tem até vídeo aqui no canal falando sobre teste de perfil, mapeamento comportamental da GUP, enfim. Então são alguns desses testes que acontecem dentro da GUP, só para dizer mais ou menos quais são suas habilidades, o que você tem mais forte, o que são pontos de melhoria. E aí eles falam que nesse ponto o mapeamento comportamental não é utilizado ali como critério na ordenação deles. Isso é muito positivo. Por quê? Porque não existe um perfil comportamental perfeito para a posição. Não existe ali uma pessoa que é extremamente adequada para aquele tipo de vaga. Então, o que eu estou entendendo aqui do que eles falaram dentro dessa aula 6 é que o mapeamento comportamental é só mais uma variável, mais um elemento para poder ajudar o gestor e o recrutador na tomada de decisão de quem que eles podem estar priorizando depois. Primeiro, a priorização que eles fazem é através das competências ali, principalmente das hard skills, soft skills que são colocadas no currículo. E eles ordenam quem são os candidatos que têm a maior compatibilidade. Depois disso, caso o recrutador e o gestor eles queiram ter uma avaliação maior em relação ao candidato, eles podem ver o perfil comportamental e ver, caramba, no momento atual para essa vaga aqui de vendas, a gente está precisando de uma pessoa com uma resiliência muito alta, porque nosso time não está com uma resiliência tão alta, então seria interessante que das pessoas que têm todas as competências técnicas adequadas, que têm todas as competências comportamentais adequadas, para o nosso momento atual, talvez se a gente conseguisse pegar uma pessoa com maior resiliência, faria mais sentido. Então, é só mais uma variável, mas isso não quer dizer que essa pessoa que tem maior resiliência, ela vai ser ordenada em cima das outras que não têm uma resiliência tão alta, porque isso só fica como uma variável a mais, uma possibilidade de uma outra análise para os recrutadores e gestores, mas isso não interfere na ordenação. Então, acho que isso é um ponto muito positivo da GUP se realmente isso acontece dentro da inteligência artificial deles, porque eu mesmo, quando eu estava recrutando, eu sempre perguntava para os gestores, como é que está o seu time hoje? Tem alguma competência específica que você está sentindo falta? Alguma soft skills que você acha que seria interessante a gente tentar priorizar dentro desse processo seletivo? E aí os gestores falam, Rick, acho que meu time ele é muito forte nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, mas hoje a gente é fraco em organização. Então, caso você encontre o candidato ideal ali com a parte de comportamental, a parte técnica, mas que tem um plus aí da organização, acho que pode fazer sentido para o nosso momento atual. E aí eu fazia todas as avaliações e quem tinha uma organização tinha um ponto a mais, né? Um ponto a mais no sentido de tinha um diferencial ali para o momento que a gente tinha para a realidade do time. E aí a GUP coloca que isso não é algo desclassificatório ou classificatório, é só mais um elemento para a tomada de decisão, o que eu acho que isso é super positivo. Dicas para o seu currículo na plataforma da GUP para o processo de recrutamento e seleção. Esse é o tema da aula 7 e na aula 7 eles falam muito da diferença da descrição de habilidades. E eu gostei muito dos exemplos que eles deram. A gente vai deixar o print aqui para vocês poderem ver que eles botam. Olha a diferença. Trabalhei de forma proativa no projeto interdisciplinar que envolveu fazer cálculos complexos de índice, expor minhas habilidades de apresentação através de slides.
Isso é algo que a gente fala muito aqui dentro do Rei Carreira. Às vezes a gente fala, mas não traz pontos que são tão relevantes de destaque ali para a gente poder se destacar em relação aos nossos concorrentes. Aqui não dá para a gente poder ficar fingindo que não existe concorrência. Existe concorrência, principalmente no momento que a gente está hoje de crise. A concorrência está muito grande, é muito alta. Então a gente precisa estudar, se capacitar e entender como que a gente pode diferenciar ali as nossas habilidades e as nossas descrições. E a GUP traz isso dentro dessa aula. E aí, o exemplo que eles dão positivo é experiências com projetos de pesquisa e estatística, cálculo de índices, apresentações e criação de slides em PowerPoints. Utilizei a ferramenta Trello para a gestão de todos os projetos da área, que aumentou em 30% a produtividade do time e facilitou o atingimento de metas. Então, olha, eles colocam ferramentas chaves, PowerPoint, Trello, trazem um indicador-chave aqui, que é a produtividade do time, colocam números, são específicos, trazem várias palavras-chave aqui dentro dessas experiências. Então, é muito do que a gente fala aqui dentro do Rei Carreira, de você contar histórias dentro do seu currículo, de você, se possível, ser mais específico, trazendo números, trazendo resultados, e além disso, colocando palavras-chave, porque assim você vai passar tanto no filtro do robô, dos algoritmos, quanto no filtro do recrutador. Então, eu achei essa aula super bacana da GUP e os exemplos que eles deram para poder falar muito do que a gente já traz aqui dentro do Rei Carreira. Quais são as melhores práticas para você descrever suas habilidades e experiências no currículo? Esse é o tema da aula 8, que eles convidaram a Mariana Torres para poder falar todos os pontos aqui, o que eles recomendam para você fazer, principalmente falando de processos seletivos dentro da GUP. E eu achei muito interessante mesmo, o exemplo da descrição que eles trouxeram. A gente vai deixar o print aqui para vocês verem. E olha só, a descrição. Como analista de marketing digital na empresa Marketing 2000, fui responsável por gerenciar as redes sociais, como o LinkedIn e Instagram, por mais de 2 anos. Cuidei do planejamento, criação de conteúdos, agendamento de postagens e monitoramento de resultados. Também fui responsável por executar a estratégia de lives e marketing de influência, aumentando o alcance de marca em 200% nas redes sociais. Então, olha que bacana essa descrição. Fala de quantidade de anos, fala de ferramentas LinkedIn, Instagram, fala de um resultado numérico, bem interessante, de aumentando o alcance de marca em 200%. É algo objetivo, não é algo grande, extenso, só trazendo os pontos mais relevantes. Então, eu achei aqui que essa aula foi super bacana para realmente dar exemplos de como que vocês podem colocar suas habilidades, suas experiências profissionais de uma forma objetiva e assertiva, porque muitas vezes o que eu vejo em currículos, em descrições aí dentro da GUP, das plataformas, é que as pessoas, elas, principalmente quando elas têm muito tempo de experiência, elas querem encher de informação, colocar parágrafos enormes, e muitas vezes aquilo não é relevante nem para o robô, principalmente não é relevante para o recrutador. Então tem que entender que é mais interessante a gente perceber, olha, dentro da experiência profissional, os pontos mais relevantes que fariam sentido para essa posição que eu estou me candidatando são esses, esses e esses. Tenta pensar em 3 pontos e faz aí 3 bullet points, faz 3 mini parágrafos para você pensar sempre como que você pode passar no filtro do robô, do algoritmo e além disso no filtro do recrutador também. Lembrando que o que a gente sempre fala no canal, o currículo ele tem que ser mais objetivo. No LinkedIn você pode botar o máximo de informação que você quiser. Então deixa algo mais objetivo. Caso a pessoa queira se aprofundar um pouco mais no seu perfil, ela vai clicar lá no link do seu LinkedIn, vai ver toda a sua descrição, todos os resultados, outras experiências que você não colocou, mas o currículo ele é mais direcionado para aquela posição que você está se candidatando, tá? Então, eu acho que a GUP mandou super bem nessa aula com o exemplo que eles fizeram. Como destacar suas conquistas e resultados mais relevantes no currículo? Esse foi o tema da aula 9 do curso da GUP, que foi feito aí junto com a Thaís Targa, e eu gostei muito também do exemplo que eles deram, bem visual, a gente vai deixar o print aqui para vocês verem, mas vocês podem assistir lá na aula depois, porque eles falam muito de uma coisa que a gente comenta aqui dentro do Rei Carreira, que não é para fazer uma lista de responsabilidades dentro do currículo, do LinkedIn e nas entrevistas de emprego. Não é para fazer, eu era responsável por isso, eu fazia dessa forma. Não é só isso. É importante falar de resultados e conquistas. E essa aula da GUP foi focada muito nesse ponto, de resultados e conquistas, que é o que a gente sempre fala aqui dentro do canal, que é isso que vai te destacar dos seus concorrentes. Pense aí, se você está se candidatando para uma vaga de analista de marketing,
possivelmente vão ter outras pessoas que tinham as mesmas responsabilidades que você no cargo de analista de marketing. Então, o que te diferencia do seu concorrente são os seus resultados, são as suas conquistas, são as suas histórias, que é o que a gente fala aqui dentro do Rio Carreira. Então, é importante que você não fique só, eu era responsável por fazer campanha tal, eu era responsável por fazer tal coisa, eu era responsável por isso, porque isso todo mundo vai ter parecido. É importante que você fale, além das suas responsabilidades, que você fale do que você conquistou, dos resultados que você teve, das conquistas. Então, é basicamente isso que eles falam aqui dentro dessa aula e acho que eles mandaram super bem. Olha só o exemplo. Aqui para um cargo de recepcionista. Descrição de habilidades. Atendimento de excelência. Mantive uma taxa de avaliação média de 4.9 de 5. E olha que interessante. Às vezes as pessoas elas colocam indicadores e elas não falam qual a relevância daquele número para aquele indicador. Então, quando eu falo, por exemplo, nos meus resultados, que eu ajudei o NPS do processo seletivo sair de -1 para 60, normalmente eu falo que o NPS que era medido de -100 a 100. Porque tem NPS que as pessoas medem de 0 a 100, é diferente, e tem outras métricas de satisfação que é de estrelas, né? De 1 a 5 estrelas, de 0 a 5 estrelas. Então, aqui eles falam um pouco disso, ó. Mantive uma taxa de avaliação média de 4.9 de 5. Então, a gente sabe que não é 4.9 de 10. A gente sabe que o limite era 5. Então, 4.9 é algo relevante, sabendo que ali o teto era 5. Se fosse 10, seria diferente esse resultado. Então, é importante que vocês vejam esse conselho que a GUP está dando até para vocês colocarem seus resultados. E aí, continuando, né, para o atendimento ao cliente durante todo o período de emprego. Então, todo o período que ele ficou, conseguiu essa avaliação. Gestão eficiente de check-ins, palavra-chave, check-outs, palavra-chave. Supervisionei o fluxo de entrada e saída, palavra-chave, de visitantes na empresa. Reduziu o tempo médio de check-in em 20%. Olha que legal isso. Você pode até não saber, ter uma noção exata do tempo que você reduziu, mas se você tem uma média ali, um tempo médio de check-in em 20%, isso já ajuda a tangibilizar, deixar a sua história mais concreta para o recrutador, para o gestor, para a pessoa que estiver avaliando. Então, é interessante que vocês vejam aqui esse exemplo e é muito do que a gente fala aqui dentro do Rio Carreira, tá? E aí botou implementando novos procedimentos. Aí botou aqui também embaixo, resolução de problemas. Liderei projetos complexos, como reservas duplicadas e pedidos especiais de hóspedes, também sendo responsável por coordenar reservas para eventos em curtos prazos. Olha que legal aqui. Muitas vezes, tipo, uma pessoa para um cargo desse de recepcionista, talvez não teria a sagacidade, a inteligência de pegar coisas que para você pode parecer comum, pode ser simples, mas isso aí é o dia a dia, isso aí é normal, isso para mim não foi nada demais. E pegar esse algo que foi nada demais e transformar em uma história rica de detalhes. É o que a gente ensina aqui na minha carreira. A gente sempre fala, ajudar vocês a construírem carreiras ricas de histórias. Então é para deixar as suas histórias ricas de detalhes. E essa história aqui, dessa recepcionista na empresa ABC, tá rica de detalhes com tudo que eles colocaram. Então acho que a GUP mandou super bem com esse exemplo para poder ajudar as pessoas a como realmente descrever aí suas conquistas e resultados de uma forma interessante dentro do currículo e dos cadastros da GUP. Como a inteligência artificial da GUP entende as suas experiências. Além da inteligência artificial, também as pessoas que vão estar avaliando. Esse foi o tema da aula 10 aqui, que foi feito junto com a Andrea Greco. E eles falam exatamente de como que a IA funciona e falam bastante que a IA ela não fica presa à palavra-chave exata, que você não precisa escrever exatamente a mesma palavra. Então, se você botou liderei e a pessoa está buscando a palavra gerenciei, a IA da GUP vai entender como a mesma coisa que ali é uma competência de liderança. É isso que eles estão garantindo aqui com a inteligência artificial da GUP. E aí eles falam muito de que a IA, a Gaia, ela entende o sentido global do parágrafo do texto, da história que você escreveu ali. Então que você não precisa ficar super preocupado com colocar a palavra-chave exata, exatamente o que está na descrição, exatamente com as mesmas competências, a mesma parte técnica ali do que está dentro da descrição da vaga tem que estar no seu currículo. Então eles garantem que a inteligência artificial vai conseguir ler todo o contexto, ler todo o seu parágrafo e não vai te desclassificar porque você não colocou alguma palavra-chave específica ali ou exatamente a palavra que foi buscada que está na descrição da vaga. É isso que eles estão garantindo. E aí, se isso acontece mesmo, que bom, fico feliz. Acho que realmente isso ajuda muito os candidatos a não terem que fazer currículos que são extremamente personalizados ali para aquela posição. E aí, quando você faz um currículo só, colocando as mesmas histórias de uma forma parecida, você consegue, se a inteligência artificial da GUP realmente faz isso, você consegue, com o mesmo currículo, abraçar várias oportunidades ao mesmo tempo. Então, você não precisa personalizar tanto para aquela posição específica,
você personalizar, na verdade, para uma posição, você possivelmente vai conseguir aí abraçar várias vagas parecidas com aquela que você está priorizando. É o que eles estão garantindo. Só que aí tem um ponto que eu acho que é importante a gente refletir, que é importante a gente ficar de olho. Eu não sei mesmo, tá? Se tiver alguém da Gup aí que estiver assistindo e quiser comentar. Se a pessoa, digamos, um desenvolvedor de software, se ele colocar lá que ele tem experiência em Node e React, será que a inteligência artificial da Gup entende que ele tem experiência em JavaScript? Aqui eu estou sendo bem técnico com a parte de tecnologia mesmo, tá? Mas, e se for um tech recruiter que não faz ideia de que Node e React tem experiência com JavaScript? Será que não vai reprovar a pessoa porque não tem a palavra lá JavaScript? Então, eu recomendo que se tem requisito lá, se tem alguma ferramenta, que você coloca tudo que você puder, porque você não sabe quem vai estar avaliando. A experiência do recrutador, do gestor, da pessoa que vai estar te avaliando. Então, se possível, enche de palavras-chave, as palavras-chave específicas da vaga, porque você não tem como garantir que a pessoa vai saber ali. Aí, outro erro que talvez, eu não sei como é que a inteligência artificial e outros recrutadores eles avaliam. Não sei se isso pode acabar caindo. Existe um erro aí dentro do mercado de tecnologia, principalmente para quem está começando na área de tecnologia como Tech Recruiter, de não saber muito sobre os frameworks, as tecnologias, enfim. Então, digamos que chegou aí uma demanda para um Tech Recruiter novo para contratar um programador Java. E aí vai lá o Tech Recruiter, recebe todos os currículos e vê lá um programador de JavaScript. Dependendo da pessoa, dependendo do recrutador, ele vai achar que um programador JavaScript é uma pessoa que é especialista em Java. E não é bem assim, não é assim que funciona. Não sei se tem algum programador, desenvolvedor de software que está assistindo aqui esse vídeo, mas você tem que garantir ali que exatamente as palavras, todas as ferramentas que você tem estão no seu currículo. Eu não apostaria tanto na inteligência artificial assim, tanto também no bom senso dos recrutadores, ou que os recrutadores conhecem todas as ferramentas, frameworks, tudo que está sendo colocado. Então, se você tem alguma experiência que você não está colocando no seu currículo, você conhece alguma ferramenta, algum software que você não está colocando, eu recomendo colocar lá, porque você não sabe quem vai estar te avaliando. Então, o máximo de palavras-chave que você puder colocar de uma forma diversificada, eu acho melhor. Por mais que eles não falem tanto disso dentro dessa aula, eu acho que é mais seguro colocar várias palavras-chave, tentar colocar as palavras-chave exatas do que está na descrição, do que ficar apostando e confiando de que a inteligência artificial e as pessoas que vão estar avaliando vão entender todo o contexto, vão conseguir diferenciar aí ferramentas e softwares que têm um funcionamento diferente, tá? Como é feita a leitura de currículo pela inteligência artificial da Gup? Esse foi o assunto da aula 11 da Gup. E tem algumas frases aqui que eles colocaram na aula que eu discordo um pouco, tá? Então, vamos aqui para já começar com o conteúdo. Eles falam o seguinte: a ordenação é para garantir que todos os currículos sejam lidos e nenhum descartado. A gente já falou aqui, lá no início desse vídeo, de que pensando em algo mais robótico, pensando no algoritmo, faz sentido. O algoritmo, o robô, ele vai ler todos os currículos, todas as informações que tem lá. Agora, olhando para um lado humano, os recrutadores, os gestores, eles não vão conseguir ler todos os currículos. Então a gente tem que ter cuidado com alguma dessas frases, tá? Então, a ordenação é para garantir que todos os currículos sejam lidos e nenhum descartado. Não vai ser descartado e ele realmente vai ser lido pela inteligência artificial. Mas isso não garante que o seu currículo ele vai ser avaliado, que ele vai ser lido por um recrutador. Por quê? Porque a inteligência artificial vai ordenar os currículos que estão mais aderentes com a descrição da vaga. Então, presta atenção nisso, tá? Sempre que a gente ouvir alguma frase, ver, a gente tem que entender o contexto, o que eles estão falando. Não estou falando que eles estão mentindo, eles estão falando a verdade, mas estão falando a verdade para um olhar do algoritmo, para o olhar da inteligência artificial. Mas isso não garante que o seu currículo vai ser lido por um recrutador, que alguém ali, um ser humano, vai estar avaliando para poder ver se faz sentido ou não passar para a entrevista. E só um ponto aqui que é extremamente importante de você entender é que não existe, pelo menos da experiência que eu tenho de conversando com os recrutadores, do que eu vejo aí do mercado, dificilmente você vai ter um recrutador ou um gestor confiando 100% na plataforma, sem avaliar nada o currículo da pessoa, sem olhar nada os testes, sem olhar o LinkedIn da pessoa. Dificilmente isso acontece. Por quê?
as pessoas ainda não confiam 100% na plataforma, então sempre vai ter a avaliação do robô, a triagem do algoritmo, mas também vai ter a avaliação do recrutador, do gestor, a triagem humana. Então é importante que você entenda isso, porque para você ser chamado para uma entrevista, para você avançar nas próximas etapas, você vai ter que passar por uma avaliação de um ser humano. Então é importante que a gente saiba fazer um currículo, fazer um LinkedIn, conversar aí nas entrevistas, vídeo de inscrição, sabendo que sempre vai ter avaliação robótica e avaliação humana, tá? Então, fiquem atentos com esse ponto. E aí tem outro ponto que a gente já falou também no início desse vídeo, que eles comentam, independente de quando você se candidatou. E aí, depende de como a empresa roda o processo. Se a cada currículo que a empresa recebe, ela avalia e avança as etapas, tudo bem. Então, independente de quando foi que você se candidatou, você sempre vai avançar nas etapas. Só que, da minha experiência, do que eu já vi em vários outros processos seletivos, normalmente os recrutadores, eles abrem uma vaga, vou dar um exemplo aqui de novo, abre a vaga na segunda, recebe 100 currículos, na terça-feira, meio-dia, começa ali de tarde, começa ali a fazer a avaliação desses 100 currículos, das pessoas que chegaram. E aí eles escolhem as 10 pessoas que fazem mais sentido para avançar para a próxima etapa, para a etapa de entrevistas. Então, na quarta, na quinta, na sexta, vai começar o processo de entrevistas. E aí, nesse período que acontece o processo de entrevistas, quando os gestores estão entrevistando, os recrutadores estão entrevistando, dificilmente os recrutadores vão estar voltando para a parte de triagem para ver quem é que está se candidatando, porque eles já priorizaram ali as pessoas que se candidataram ali no início e eles vão continuar o processo até o fim com aquelas pessoas. Caso eles não fechem a vaga com ninguém, aí eles vão voltar para as pessoas que estavam triadas, para a ordenação que foi feita ali dentro da GUP, para ver quais são os perfis que fazem mais sentido para aquela posição. E por que normalmente isso acontece? Porque os recrutadores, eles têm mais de uma vaga para fazer. Então não dá para todo currículo que chega avança, todo currículo que chega marca entrevista. Não dá para fazer isso. Então muitos recrutadores, eles se organizam para aquele turno eu vou fazer a triagem para aquela vaga. Triei todos os currículos que estão lá, agora avanço. Agora eu vou para outra vaga, vou triar todos os currículos de outra vaga que eu estou gerenciando também e aí vou avançar para o processo seletivo. Não dá. Aí a média normalmente dos recrutadores, tem recrutador, gente, que eles tocam 30 vagas por vez. 30 vagas. Imagine, se cada vaga tiver 100 currículos, são 3.000 currículos para avaliar. É muita coisa para a pessoa poder avaliar. E não tem como a cada currículo que chega ficar avaliando. Então, eu discordo um pouco desse ponto que a GUP fala, de que independente de quando você se candidatou, você vai conseguir avançar no processo. Eu recomendo que, se a vaga abriu, tenta se candidatar aí em no máximo 24 horas para aquela posição. Aí eu concordo com a GUP de que você não precisa se candidatar na primeira hora, na segunda, terceira, quarta. Aí realmente não precisa disso, tá? Normalmente quando o recrutador ele abre uma vaga, ele só vai olhar a triagem, só vai olhar os currículos um dia depois. Então, se você conseguir entrar nesse prazo aí de 24 horas, eu acho que ainda tá tranquilo, que você ainda tem chances de passar nessa primeira triagem feita pelo recrutador. Aí depois, se você se candidatar depois, você vai depender de quando que o recrutador vai começar esse processo de triagem. Se o recrutador já tiver feito o processo de triagem, você vai ter que esperar todos os candidatos que já foram triados acabar as etapas e esperar para ver se alguém vai ser reprovado, para você ter chance de ser reavaliado pelos recrutadores, tá? Normalmente é assim que acontece nos bastidores do recrutamento. Aí pode ter alguém que discorda, Rick, eu não faço assim e tal. Tudo bem, que bom que você não faz assim, que bom que a cada currículo que chega você consegue dar vazão, mas não é o que acontece na maioria dos processos seletivos, não é o que acontece com a maioria dos recrutadores. Então eu preciso falar a verdade aqui para os candidatos se prepararem da melhor forma aí para passar na GUP para conseguir seu emprego mais rápido, tá bom? Quais são os vieses que existem nos processos seletivos e como que a inteligência artificial pode ajudar a evitar esse tipo de viés? É isso que a GUP falou dentro da aula 12. Falou bastante disso, que muitas pessoas, muitos gestores, recrutadores, coisas que a gente fala aqui dentro do Carreira, muitas pessoas eles têm algum tipo de viés em relação à idade, em relação a algum ponto de diversidade, ou algum tipo de faculdade. Se a pessoa fez faculdade particular, não faz sentido, só faz sentido se for faculdade pública. Então, existem alguns vieses no mercado e se a empresa ela utiliza inteligência artificial, ela pode não cair nesse tipo de viés. E isso é bem bacana mesmo. Realmente, se a inteligência artificial for bem treinada, realmente evita esse tipo de viés que não faz sentido. Não faz sentido, só vou contratar pessoas de faculdade pública, só vou contratar pessoas
de 25 a 35 anos. Não faz sentido nenhum desses pontos, mas acontece na mentalidade de alguns gestores, principalmente. Então, a inteligência artificial pode ajudar sim nesse ponto. Só que ainda existem viés nas pessoas. É o que a gente sempre fala aqui no Rico Carreira. A gente primeiro passa por uma avaliação do robô, do algoritmo, da inteligência artificial e depois a gente passa pela avaliação de um ser humano, do recrutador, do gestor. Então, por mais que a inteligência artificial da GUP ela não tenha esse tipo de viés, ela consiga olhar só para realmente as competências, os destaques. Depois, quando a GUP ordenar ali os 10 melhores currículos, as 20 melhores pessoas, a pessoa ali e os candidatos eles vão passar por uma triagem humana. E se o recrutador, se o gestor tiver algum tipo desse viés, não tem como a GUP garantir que a pessoa vai ser eliminada, vai ser desclassificada por conta de algum tipo desse viés. E eles falam sobre isso no curso deles, tá? Não é que eles estão mentindo, não. Eles falam, olha, isso aqui é responsabilidade das empresas, isso aqui é responsabilidade nossa. E acho isso super bacana eles darem essa transparência. Mas eu preciso falar para vocês esse ponto, que não é para confiar 100% que vai ser um processo sem viés, porque dificilmente alguma empresa vai contratar só utilizando inteligência artificial, só utilizando tecnologia. Sempre vai ter um olhar humano, sempre vai ter uma avaliação humana, principalmente quando a gente está falando também mais nas etapas de entrevistas. Então tem que ter cuidado com esse ponto, tá? E aí, dentro dessa aula, a GUP falou também que eles fazem auditoria dos vieses o tempo todo, para ver ali a inteligência artificial. E eu achei isso super bacana se eles fazem mesmo, mas acho que fica a sugestão para GUP, para futuras aulas, para outros cursos, para artigos, enfim, de mostrar quais são os resultados dessas auditorias. Até para mostrar realmente o que eles fazem mesmo, esse tipo de auditoria, como que eles melhoraram ali, como eles perceberam, caramba, a gente percebeu que estava tendo algum tipo de viés para esse ponto específico e a gente mudou, reprogramou a inteligência artificial para não ter esse tipo de viés. Então, eu acho, da mesma forma como a GUP recomenda, indica que os candidatos coloquem seus resultados numéricos, coloquem ali, realmente mostrem todas as suas competências, tragam prova social, eu recomendo e sugiro também que a GUP ela vá sempre compartilhando esse tipo de resultados de auditoria, de viés, para mostrar e para garantir mesmo que a inteligência artificial não tem nenhum tipo de viés na hora de filtrar os candidatos. Não filtrar porque eles não filtram, mas na hora de ordenar os candidatos. E aí na penúltima aula, na aula 13, o tópico foi como a GUP promove o uso responsável da inteligência artificial. E eles trouxeram um print bem bacana que a gente vai colocar aqui, de quais são as responsabilidades relacionadas à inteligência artificial e à privacidade de dados, e quais são as responsabilidades exclusivas do RH da empresa que anunciou a vaga. Então eles vão botando ponto por ponto o que é a responsabilidade de cada um. E aqui é interessante para quem não entende como funciona aí um ATS, uma inteligência artificial, essas tecnologias. Eu acho que esse print que eles colocaram foi bem bacana para ficar um pouco claro. Olha, se eu não recebi feedback, não é culpa da GUP, é culpa, se a gente puder colocar uma culpa aqui, é culpa dos recrutadores e gestores que não fizeram boa gestão do processo seletivo para mandar um feedback. Se por algum acaso eu não fui chamado para entrevista, aqui não é culpa da GUP, foi aqui quem selecionou as pessoas que foram chamadas para entrevista são os recrutadores, são os gestores, são as pessoas. Então eles colocam aí, eles dividem o que é a responsabilidade da GUP, o que é a responsabilidade das empresas, das pessoas. E é importante que a gente entenda com esse gráfico que eles colocam que a gente sempre vai passar por um filtro do robô, do algoritmo, e a gente sempre vai passar por um filtro do ser humano, do recrutador, do gestor. E eles botam aqui direitinho, mas sabendo isso, tendo bom currículo, bom cadastro, pensando nesses dois focos, aí você vai conseguir o seu emprego mais rápido, tá? A GUP se importa ou não se importa com os candidatos? E esse foi o principal foco da aula 14, feita aqui pela CEO da GUP, a Mariana Dias, que eles finalizaram o curso com uma mensagem para as pessoas candidatas. E aí, eu achei muito bacana a postura da Mariana de assumir que, como toda plataforma, como todo software, a GUP tem sim seus pontos de melhoria, mas que eles estão o tempo todo olhando para as pessoas candidatas, olhando para os feedbacks, ouvindo as reclamações, vendo as postagens no LinkedIn, vendo aqui vídeos no YouTube também do que os influencers, as pessoas falam sobre a GUP, para poder sempre melhorar. E eu achei verdadeiro porque realmente, se você já trabalhou com algum software, já trabalhou com alguma tecnologia, você sabe que as ferramentas elas não vêm prontas, elas sempre estão melhorando o tempo todo. E ela assumiu que a GUP tem vários pontos de melhoria. E esse é o primeiro passo para a gente poder estar melhorando, estar evoluindo a plataforma. Então eu achei a mensagem
super bacana da fundadora, da CEO da Gup, nesse ponto. E aí, só tem um ponto aqui que é uma mensagem bonita, é uma mensagem inspiracional, é realmente verdadeira. Eu não acho que é mentirosa ou só para vendas, não, é verdadeira. Só que a gente tem que lembrar que, por enquanto, quem paga as contas da Gup são as empresas, não são os candidatos. Então, dentro da quebra de braço entre empresa e candidatos, normalmente a Gup ela vai estar priorizando sempre as empresas, os gestores, os recrutadores do que os candidatos. É óbvio que para essa relação funcionar, eles vão ter que olhar mais para os candidatos. E foi isso que eles fizeram com esse curso da Gup aí dentro do YouTube, esse curso gratuito. Foi olhar para os candidatos, mostrar como que eles deveriam estar cadastrando melhor seus currículos, entender aí, mostrar para os candidatos como que funciona a inteligência artificial, para eles entenderem como é que funciona o filtro, as classificações, tudo direitinho. Então achei super bacana. Só que sempre a gente tem que saber que normalmente eles vão priorizar as empresas e gestores, porque são eles que pagam as contas. Não acho que tem algo de errado aqui, existe um certo e um errado, é só realmente a forma como o negócio deles funciona, tá? E tá tudo bem. Realmente aqui não é uma crítica de, ah, meu Deus, a Gup ela tem que só priorizar os candidatos, tem que esquecer as empresas. Acho que não, acho que não. É o modelo de negócio deles, é como eles funcionam, mas é importante que a gente saiba disso e saiba que, por mais que a mensagem seja super verdadeira, bonita e inspiracional, a prioridade sempre vai ser mais voltada para os gestores e as pessoas que trabalham no RH, tá? Então foi assim que eles finalizaram o curso deles. De uma forma geral, gostei bastante do curso. Acho que tem vários exemplos muito bacanas, principalmente os exemplos de currículo, de como contar suas histórias com palavras-chave, como funciona a inteligência artificial. Achei que a Gup também, ela tirou alguns mitos que existiam dentro da plataforma, trouxe ali pontos verdadeiros, mostrou ali pontos de melhoria que eles tinham, coisas que eles já melhoraram, coisas que eles ainda têm a melhorar. Então, o saldo, eu acho que do curso foi positivo. Mas eu quis fazer esse vídeo principalmente para poder falar para vocês o que acontece nos bastidores do recrutamento, o que eu achei sobre cada um dos pontos, o que eu concordo, o que eu discordo. Eu acho que a internet é feita para isso, né? Para a gente poder trazer os nossos pontos de vista de uma forma respeitosa, de uma forma educada. Acho que vocês perceberam aqui que eu não xinguei a Gup, não xinguei gestores, não xinguei recrutador, não fiz nada, só fui colocando aqui a minha humilde opinião com a minha experiência na área de recrutamento e seleção em mais de 5 anos. Espero que tenha ajudado vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembra de curtir aqui, isso ajuda muito o canal. Se inscreva para receber mais vídeos como esse. E agora a gente vai deixar aqui sugestões de vídeos, de playlists, para você continuar tendo essa carreira aí rica de histórias, tá bom? Tô torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!